Oi pessoal, eu sou Jefferson Bittencourt e estou aqui para falar para vocês hoje sobre a pauta do Congresso Nacional no segundo semestre. Como vocês sabem, essa semana o Congresso está voltando do recesso branco. O recesso, inclusive, foi branco por conta de um dos itens da pauta do segundo semestre que eu vou comentar mais adiante. E se alguém achou que o primeiro semestre foi emocionante porque teve eleição para a presidência das duas casas, porque teve um suspense enorme na votação da medida provisória do redesenho da esplanada, porque teve a votação da reforma do consumo na Câmara, o segundo semestre promete ser muito mais emocionante. Os temas que vão ser discutidos nesse segundo semestre são temas importantes para a economia como um todo, mas em particular para a credibilidade da política fiscal e para o peso da tributação nos diferentes setores da economia. E por isso, temas muito importantes para o mercado financeiro. E a gente pode dividir a pauta em dois grandes grupos. Tem o grupo das medidas que já foram apresentadas e que vão continuar tramitando, e tem o conjunto de medidas que ainda vão ser apresentadas. Nesse primeiro conjunto de medidas, que é o conjunto de medidas que já foram apresentadas, a gente tem a discussão sobre a reestruturação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o chamado CARF, e a gente tem a votação do arcabouço fiscal. Essas devem ter um fim mais previsível. Pode ser um modelo, pode ser outro, mas não deve variar muito o que é esperar dessas votações. Agora, tem um outro conjunto, dentre esses que já foram apresentados, que está muito mais em aberto. E aí a gente está falando de tributação de investimentos no exterior, que inclusive pode virar um projeto de lei, foi apresentado como medida provisória, pode virar um projeto de lei. Tem toda a discussão da reforma tributária do consumo no Senado, e que depois ainda pode voltar para a Câmara no final do ano. E tem a LDO, que não foi votada no primeiro semestre, e é a razão pela qual o recesso foi branco e não foi um recesso oficial. Isso faz uma certa diferença, porque o recesso branco não interrompe o prazo de tramitação das medidas provisórias, e é uma das razões pelas quais a medida provisória da tributação no exterior pode vir a virar um projeto de lei. O segundo grande conjunto de medidas são aquelas que ainda vão ser apresentadas. E aí a gente tem o projeto de lei orçamentária, a gente tem todo um conjunto de medidas de aumento de arrecadação que vai tentar superar o desafio do projeto de lei orçamentária, que é apresentar um resultado primário zerado ao final de 2024. Para viabilizar esse conjunto, esse resultado primário zerado no final de 2024, o governo deve apresentar medidas de reformulação ou extinção do juros sobre capital próprio, deve apresentar uma medida de alteração na tributação dos fundos exclusivos e até mesmo um PL tratando das deduções dos benefícios de ICMS da base do IRPJ e da CSLL. Aliás, esse era um tema que o governo tinha sinalizado que já teria sido superado com a decisão do STJ. A apresentação de um PL sobre isso mostra que aquela vitória que foi declarada não foi exatamente a vitória que o governo tinha dito que tinha alcançado. E ainda há o risco de o Congresso ter que apreciar uma mudança na LRF e no regime de recuperação fiscal, que foi anunciada semana passada pela Secretaria do Tesouro Nacional, e mesmo a reforma administrativa, que quem trouxe o tema à discussão, nesse caso, não foi o Executivo, foi o presidente da Câmara. Por fim, para fechar essa discussão, como eu disse, a viabilidade dessas medidas de aumento de arrecadação, as perspectivas de aprovação delas, vão depender de muitos arranjos políticos que passam, inclusive, pela reforma ministerial. O sucesso ou não sucesso dessas medidas de aumento de arrecadação vão se refletir nas votações dos instrumentos orçamentários, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Se o governo não conseguir dar consistência para os resultados previstos para 2024,
a credibilidade da política fiscal pode sair arranhada. Todos esses temas a gente vai acompanhar de perto ao longo desse segundo semestre. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser discutir o assunto, pode mandar comentários para a gente. Obrigado.